to the class, English class, class 9. Então, bem-vindo à nossa aula 9. Espero que tenham passado bem a semana, tenham ficado em casa. Você ficando em casa, você está cuidando da sua família, cuidando de todas aquelas pessoas que você ama. Saindo de casa, muito cuidado, o uso de álcool gel, a questão de uso de máscara, né? Então, você está cuidando de você e da sua família, ok? Então, vamos começar a aula. Então, vamos acelerar um pouquinho, até para as aulas ficarem um pouco mais rápidas, os vídeos ficarem um pouco menores. E com muita felicidade, eu ouvi comentários que alguns alunos veem 2 vezes, 3 vezes o vídeo. Então, um vídeo de 20 minutos fica realmente muito cansativo. Então, a questão do formato, né, ver na vertical, vai facilitar, como você vê filmes, vai facilitar ver as imagens e o texto. Temos também aqui, nós vamos ver Class 9, Season of the Year. Season of the Year. Então, a classe 9, a nossa aula 9, nós vamos ver as estações do ano. Então, a gente estava vendo o clima, né? Estamos vendo nas últimas 2 aulas clima, e aí vamos usar a aula de clima para falar um pouco das estações do ano. Okay? Season também é uma palavra que é usada para falar de séries de TV, porque elas ficam numa determinada sessão, ou seja, num determinado tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando elas passam nos Estados Unidos, normalmente seasons, como a gente traduz. Então, cada série americana ela tem um mês específico para ela ser exibida. Então, as séries não ficam passando o ano todo. Então, por isso tem Season 1, Season 2, a temporada, né, de certa maneira, que nós traduzimos em português como seasons, também temporadas, as temporadas das séries. Então, vamos ver aqui, aquela estação do ano onde as folhas caem todas, né, que aí você começa a ter a renovação, né, depois essa renovação chega no seu ápice, depois nós temos um momento que as folhas caem. Ok? Então, tá, lembrando que você também pode acessar as aulas no YouTube. Então, esses vídeos, você pode começar pela aula, pode começar pelo YouTube, ok? Vamos ver a data, vamos fazer a leitura mais rápida da data. Então, Monday, June 8th, 2020. Aí temos Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Santa Catarina State. Então, lembrando a questão do espelhado, o dia da semana, lembrando o som do fi, né? Então, today lesson, desculpa, estações do ano, season of the year, of, tá? Aqui é um som de V, D, season of the year, ok? Hello, how are you? Olá, tudo bem? Então, tenho mantido esse começo de aula, stay home, save a life, fique em casa, salve uma vida. Então, é importante, quando você ficar em casa, everyone wants health. Então, saúde de todos. Né? Temos aqui já antecipando as imagens aqui, já temos até os nomes, eu vou fazer a leitura depois. Mas se você já tem curiosidade de saber o que a gente vai estudar, a gente vai estudar essas palavras aqui e a gente já tem as imagens. Então, quando a gente está falando de tempo, a gente tem que falar também das estações do ano, né? Não fica muito interessante uma aula que só fale de clima se ela não falar das estações do ano. Cada estação do ano tem algumas características. Você sabe os nomes das estações em inglês? Então, ali, vamos começar. Verão e summer, tá? O verão no Brasil é nos meses de dezembro a março. E o The American, né, American Summer, o verão americano, é entre junho e setembro. Então a gente já vai perceber que quando é quente no sul do planeta, do Equador para baixo, quando é verão, a estação no norte vai ser o contrário. Então, muita atenção que isso é também uma parte do nosso conteúdo. Ok? Então, vamos falar um pouco de climas, tempo, né, weather, que acontecem no verão. Né? Você pensa um pouquinho. Então, take about. Eu escolhi alguns, né?
que eu acho que acontece bastante no verão. Temos primeiro bowling, né, que é aquele calor insuportável, é aquele calor realmente fervendo, né? Temos sunny, normalmente temos dias ensolarados, e temos hail, hail que seria o granizo. Então, por que o granizo acontece mais no verão? Porque o granizo ele depende de um momento que esteja úmido e muito quente, porque aí vai formar a chuva, ela vai endurecer e vai virar pedras de gelo, diferente da neve, que é flocos. Então, na neve é de certa maneira uma chuva, só que de gelo, só que em pequenos flocos. O granizo não, o granizo são pedras de gelo. Então, esses aqui eram três que eu consegui escolher para vocês. Depois do After the Summer, temos o outono. O outono em inglês ele tem dois nomes. Quando a gente fala de United States, se fala fall, né, que seria também a palavra cair. Então, também é fácil de associar na língua inglesa o outono como fall, porque também é quando as folhas caem. Okay? Se você estiver na Inglaterra, aí vai falar autumn. Aí eu prefiro manter essa escrita aqui, essa fala, porque é mais parecida com a nossa escrita, é mais fácil de lembrar, ok? Mas tanto faz falar essa, fall, como autumn, ok? Tanto faz, não faz muita diferença não. Autumn Brasil em March and June, então o outono é em março e em junho. United States, nos Estados Unidos, September e December. Então o outono entre setembro e dezembro. Ok? Quais types of weather do you know in fall? Então, qual é o tipo de tempo que você vê no outono ou no autumn, fall? Eu escolhi esses três, né? Cold, que é frio, mas não é aquele frio de inverno. Cloudy, que é dias muito nublados, e alguns dias, no inverno também acontece, no inverno também acontece, e também no outono, fog, dias com nebuloso, com neblina, ok? Então, depois, aqui a gente já tem uma imagem do próximo season, autumn, né? Depois, after autumn, nós temos o inverno. Como é que será que é o inverno? Inverno é winter, né? Tem uma série que eu gosto, Game of Thrones, que é Winter is coming, o inverno está chegando, né? Lá na série faz referência a um evento que acontece. Brazilian Winter and June and September, então entre o inverno no Brasil entre junho e setembro, e o American Winter December and March, então o inverno nos Estados Unidos entre dezembro e março. E aí você entende por que nos filmes de Christmas, que seria o Natal, ele se passa em dezembro e tem neve. No Brasil, o dezembro para a gente já é um momento já de quase início de verão, né? Metade do mês é primavera, metade do mês já é verão, então para nós é calor, então não faz muito sentido aquela roupa de Papai Noel no dezembro, mas como é um folclore da Europa ali, que também existe na Inglaterra, então você associa aqui a questão da neve, né? Então, depois do inverno, então, muito quente no verão, summer, depois esfria um pouco, autumn, no outono, depois esfria muito, winter, no inverno, faltou uma aqui quando começa a esquentar, e aí vai fazer o ciclo voltando para o summer, para o verão, ok? Então, vamos falar aqui também, eu acabei pulando um pouquinho, quais type of weather nós temos em winter. Então, quais tipos de tempo que nós temos no inverno? Então, eu escolhi alguns bem específicos, né? Então, freezing, congelante, então é aquele frio realmente congelante. Snowy, que é a nevasca, que a gente não tem muito, não é muito comum, às vezes acontece na Serra Catarinense, ali em São Joaquim.
E também temos storm. Normalmente a gente tem tempestades. Aí são tempestades aí com trovões, relâmpagos e a própria chuva. Ok? Então depois, after winter, nós temos o tempo que é a primavera. Né? O próximo tempo agora é primavera. Em inglês, spring. Ok? Em inglês, spring. Então, em Brasil, spring happens. Então, no Brasil, a primavera acontece nos meses de setembro e dezembro, e nos Estados Unidos entre March e June, certo? Ok. Quais os tipos de tempo que acontece, o weather, que acontece em spring? Nós podemos falar, então, de warm, wind e hot, né? Então, temos normalmente a temperatura amena, nem muito quente nem muito frio. Nós temos também aqui, principalmente em Garopaba, temos uma época que acontece muito vento, wind, e temos também quando esquenta bastante, que é o hot. Também aqui, como a primavera já se liga no verão, tem uma parte ali da primavera que já é bem quente, ok? No Brasil, os meses que acontecem. Aqui, então, é importante lembrar que eu já expliquei, quando é verão no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra é inverno. Summer no Brasil, United States, England, winter. Mas você sabe explicar por que acontece esse fenômeno? Esse fenômeno chama-se translation, que também é a palavra tradução. Translation é a translação. O que acontece? O planeta Terra ele é inclinado, né? Como você pode ver aqui, ele é inclinado. E ele sendo inclinado, o que acontece? O Sol ele pega de formas diferentes no inclinado. Então, por exemplo, se está inclinado para esse lado, a parte de baixo pega mais Sol. Se está inclinado para esse, a parte de cima pega mais Sol. O que acontece? O planeta Terra ele gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, fazendo o movimento de translação. Ele vai fazendo esse movimento inclinado, porque a Terra é inclinada. E isso vai fazer que em alguns momentos pegue mais sol no norte e em alguns momentos pegue mais sol no sul, ok? Aqui você pode olhar melhor como é que acontece a translação. Então eu vou deixar essa imagem aqui na aula, você vai anotar como é que aqui está mostrando como acontece o verão nos Estados Unidos, tá? Por isso em junho. Então, e aí aqui embaixo é o inverno. Aí temos a questão do outono, a questão do verão, a questão da primavera, certo? Aqui, desculpa, do inverno, ok? Então, se você tem curiosidade, né, é sempre legal conhecer que a gente está vendo Season in North Hemisphere. Então, vamos ver as estações do ano, a estação do ano no norte no hemisfério norte. Temos as datas também, que trocam as estações do ano. Então, aqui é uma coisa bem interessante para ser trabalhado, por exemplo, na aula de ciências. Aqui temos datas, né? Então, aqui temos o ângulo que a Terra fica inclinada, se você tem curiosidade. O momento que vão trocando as estações, né? O solstício de verão, o solstício de inverno, os equinócios de primavera e outono são quando há as passagens. Ok? Interesting, isn't it? Interessante, não? Então, se você tem o objetivo de ser campeão, então estude bastante, né? Vai tentar tirar essa nota 1000. Se você não está cansado ainda, você tem algumas opções aqui. Você tem um game para jogar, um game com as estações do ano em inglês, é um game bem interessante. Você pode também ver músicas sobre as estações do ano e um vídeo explicando o fenômeno de translação. Então, esse vídeo aqui vai explicar mais essa questão de por que num país é verão e no outro país é inverno. Ok? Estamos encerrando a aula aqui. Goodbye, see you soon. Então, adeus, nos vemos logo. Temos também a questão do quiz. Então, por favor, não jogue o quiz. O quiz não é um jogo. Ele é a forma, primeiro, de ter a sua presença garantida na minha chamada, para mim saber que você fez a atividade durante a semana
eu tenho controle a partir da realização do quiz. Segundo, ele tem uma nota que está mostrando o quanto você está aprendendo. E é bom no quiz que você já percebe que no próxima semana tem que estudar mais, porque nesse tirou uma nota mais baixa. Então, sempre tirando notas mais altas. Se você começar a chutar, pare, volte, estude de novo, veja o vídeo de novo. Tenho certeza que se você fizer isso e clicar lá no enviar, vai vir uma nota muito boa. Né? Temos muitos alunos tirando 1000. Peço também que acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, desculpe, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então aqui a gente compartilha também muitos trabalhos de alunos. Então se você, estou estudando aqui, vou pedir, estou vendo na TV o professor dando aula e vou pedir para minha mãe gravar no celular e mandar. Mande para mim que aí eu compartilho aqui nas redes sociais também, tá bom? Sempre lembrando com a autorização dos pais e responsáveis ou responsáveis, ok? Então vamos encerrando aqui, tá? A aula foi muito boa. Bye bye, see you soon.